Bom dia e a paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o professor Alberto Costa, professor do discipulado da EBD Farol, e junto com vocês estudaremos esta manhã a lição número 3 do ciclo 3 do currículo da CPAD. Sejam bem-vindos. Para iniciarmos nossa aula, vamos orar onde você está, curva sua cabeça, feche seus olhos e vamos falar com Deus neste momento. Senhor meu Deus, muito obrigado por este dia todo especial que estamos aqui com os teus irmãos, com os teus servos, para aprender mais um pouco da tua palavra. Senhor, que esse dia seja um dia muito especial, que o Senhor possa falar com cada um de nós, que o Senhor possa se fazer presente de maneira especial nesta manhã, que tu possa, ó Deus, derramar chuvas de bênçãos sobre as nossas vidas e entendimentos sobre as nossas mentes. Que teu Espírito seja o primeiro, ó Deus, a testificar e estar entre nós, para se fazer presente e falar conosco de maneira toda especial. Fica conosco, ó Deus, nos dá uma aula cheia da tua presença e de entendimento. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Meus irmãos, hoje nós teremos uma aula muito interessante e importante. Ela tem um título, um tema bem sugestivo e importantíssimo para a vida do cristão. Chama-se Vivendo Sem Acusação ou Condenação. Você sabe qual a diferença entre acusação e condenação? Como isso no reino de Deus? Hoje nós vamos aprender um pouco. Prometo a vocês serem bem sucinto, objetivo. Vamos iniciar passando alguns slides e no trâmito da nossa aula nós daremos uma explicação, uma abrangência um pouco maior para você entender um pouco melhor sobre o que é acusação, condenação, e entre elas existe uma palavra especial que engloba as duas como um todo, que chama-se justificação. Você vai entender um pouco melhor neste dia. Só para repetir, para lembrarmos um pouco sobre o que vimos, na semana passada nós aprendemos sobre um tema maravilhoso que foi a beleza do perdão. E naquela aula nós aprendemos a explicar o que é o perdão e a sua importância para a vida dos salvos em Cristo. A mostrar que somos perdoados por Deus na medida em que nos arrependemos e confessamos nossos pecados. E nós aprendemos a nos motivar na prática do perdão, tendo como base o perdão que recebemos de Deus. Na lição de hoje, nós vamos estudar sobre vivendo sem acusação nem condenação. Os objetivos da lição de hoje é descrever o que o sentimento de culpa faz na vida de uma pessoa e como ela pode reagir. Explicar os motivos que levam a nossa consciência a nos acusar de nossos erros e valorizar a palavra de Deus, valorizar o que a palavra de Deus nos diz acerca do perdão dos nossos pecados e da certeza de uma vida sem condenação diante de Deus. O texto base nosso, ele se encontra em Romanos 5, de 6 a 9 e de Romanos 8, de 1 a 5. Romanos 5, você pode até iniciar desde o primeiro versículo, ele tem uma base, só que ele dá um foco maior sobre o tema a partir do 6, entre o 6 e o 9. Para a meditação nossa, nós temos o que Romanos 8,33 diz: quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Para conceituar o que é acusação,
Nós podemos dizer que é uma ação ou efeito de acusar. Uma declaração de um crime à justiça para que seja punido, uma denúncia, uma exposição das culpas do réu, atribuições de uma ação repreensível. Então a acusação, ela denota um pouco sobre o que nós falamos. É uma ação, a acusação. É informar, é denunciar, é expor o que este indivíduo fez ou praticou. Alguém o acusou, então ele falou, expôs, colocou à mesa as falhas e pelos quais crimes e as exposições pelos quais esse réu estava sendo condenado, estava sendo acusado, né? E o que é a condenação, né? Vem, acusa. Depois da acusação, vem a condenação. A acusação, a ação de condenar, uma sentença contra o autor de um crime, um delito, uma contravenção. A condenação, a sentença condenatória para o réu. Acusa e condena. Sabe bem quem faz isso, né? E o que é justificação? Esta palavra incorpora as outras duas de maneira muito especial e linda na Bíblia. Deus, em Cristo e nós faz uma representação linda, maravilhosa sobre acusação, condenação e justificação. Você hoje vai entender por que viver sem acusação nem condenação. Você terá certeza, de forma sucinta e bem rápida, de como é bom saber e conhecer os preceitos bíblicos para ter consciência que é real, possível ter uma vida sem acusação e sem condenação. O que é justificação? Vamos juntos aqui. Justificar significa declarar justo. Fazer alguém justo diante de Deus. Justificação é quando Deus declara justo todo aquele que é recebido a Cristo, baseado na justiça de Cristo, sendo debitada as contas daqueles que o recebem. Vamos lá? Para a introdução dessa aula, nós temos uma base aqui. Uma das coisas que a salvação em Cristo propicia ao pecador arrependido é o perdão de todos os pecados. Isso nós vimos na aula passada, que uma vez arrependido, Cristo, Deus perdoa de tudo, né? Então nós vimos bem essa aula na aula passada, a beleza desse perdão. E agora, perdoados dos seus pecados, nossos pecados, e aceitos na família de Deus, o crente está livre de condenação ou acusações. Está livre de acusações ou condenações. Vamos lá? Portanto, devemos confiar na palavra de Deus, que garante nosso perdão. A palavra de Deus é eficaz, é incisiva, é perfeita quando fala que Deus nos perdoa. A partir do momento que nos arrependemos, voltamos, o perdão de Deus, através da graça de Deus, nos alcança. Então, perdoa, Deus joga no mar do esquecimento todos os nossos pecados, delitos e erros. Vejamos o que a Bíblia afirma sobre este tema. Sou eu, Isaías 43, 25 diz: sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim, e quem não se lembra mais de seus pecados. Ele joga no mar do esquecimento, como fala em Colossenses. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Tenha certeza, meu irmão. Não há condenação para você. Você está em Cristo.
já teve o perdão dele. Porque por meio de Cristo Jesus, por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, conforme Romanos 8, 1 e 2. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, conforme Efésios 1, 7. Para iniciarmos a nossa aula, nós vamos iniciar com essa base do primeiro tópico, aliviando o jugo da culpa. Como aliviar o jugo da culpa? Você sabe como fazer isso? De que maneira? De que maneira se projetar dessa forma? De que maneira você se torna aliviado desse jugo da culpa? Para isso, vamos definir o que é culpa. Culpa é um sentimento que nos acomete quando pecamos e praticamos algo que a sociedade entende ser errado. Ou ofendemos as pessoas que nos cercam com palavras ou atos. Resulta de não se fazer o que Deus espera. Então isso é uma culpa. É um sentimento, né? Um sentimento que nós pecamos, então a gente fica angustiado, pequei. Então, se você, o seu íntimo lhe acusa, então essa culpa, esse sentimento você vem carregando. Então, como ter esse alívio, né? Vamos entender um pouco melhor. A culpa é um estado na qual se merece a condenação, ou de ser passivo de punição pela violação de uma lei ou de uma exigência moral. O que o sentimento de culpa pode fazer conosco? O sentimento de culpa pode fazer coisas terríveis com o ser humano. O sentimento de culpa, ele leva o homem à lona. Nos leva a uma atitude de não mais fazer o que deixou naquele estado. Ou seja, o que o sentimento de culpa pode fazer conosco? Ele pode nos levar a uma atitude de não mais fazer o que praticou para deixar a situação dele daquela forma. Então o sentimento de culpa, ele tem uma vertente. Você culpou, você errou, então você pode parar e dizer, epa, isso não foi bom para mim. Se sentiu culpado com aquilo, para, se arrependa daquilo, verifica a aresta que tem que ser fechada, organizada e volta para não mais cometer, porque foi algo ruim para todos, inclusive para a sua vida. Esse sentimento de culpa pode também nos fazer apresentar argumentos de defesa, tentando justificar seus atos. Isso acontece. Você culpou, fez algo errado, tem a culpa, mas esse sentimento, ele muitas vezes leva o ser humano, o homem, a tentar apresentar algum argumento de defesa, tentando justificar o ato errado. Você errou, meu irmão. Nós aprendemos na aula passada. Errou, parou, conserta o erro que foi feito, pede perdão, se arrepende e volta a praticar o que é correto, o que é certo. E não tente estar justificando. Não tem aquele negócio, quanto mais justifica, mais estraga. Errou, foi culpado. Organiza, meu irmão, não tente justificar. Vamos lá, nós vamos daqui a pouquinho entrar no teor como um todo, para você entender melhor sobre como é lindo e como é bom viver sem acusação e condenação. Esse sentimento, ele pode nos consumir interiormente, fechando-nos para o mundo e para as pessoas, inclusive para Deus. Então esse sentimento, ele fecha você por completo, trava. Então é de pessoa para pessoa e de situação de contato, de intimidade com Deus que você vai ter. Então tem pessoas que se fecham para o mundo, se fecha para outras pessoas, se fecha mesmo e se fecha inclusive para Deus. E às vezes ele coloca a culpa em Deus, né? Diz, não, é Deus o culpado. Não, meu irmão.
Vamos aprender um pouco melhor sobre isso. E esse sentimento ele pode conduzir algumas pessoas a cometer inclusive suicídios, esquecendo que em Deus há esperança e perdão. Meu irmão, se em algum momento passou esse sentimento em sua mente, por alguma culpa ou com algum sentimento, entenda, Deus tem solução para tudo. Deus é a pessoa mais importante para que você se chegue a Ele e receba dele o aconchego que só Ele, em muitos momentos, consegue dar. Então, quantas pessoas a gente não vê, quantas pessoas você não vê, quantos conhecidos que você, que eu, ou que conhecido de alguém que você conhece já praticou suicídio. E às vezes pessoas até têm um padrão de vida razoável, vive muitas vezes até aparentemente bem, só que lá no fundo existia uma culpa terrível. Existia alguém condenando e ele não suportou. E Satanás levou ele ao suicídio. Ou seja, é um passaporte direto para a condenação eterna. Então esse sentimento, ele pode te levar a parar, dizer que está errado, não vou mais fazer isso, ajustar, se organizar. Ele pode tentar fazer com que você se tente justificar. Ele pode fazer com que você se prenda, se feche para o mundo, se feche para pessoas, inclusive para Deus. E pode conduzir algumas pessoas, inclusive, ao suicídio. É terrível, meu irmão. A atuação do inimigo de nossas almas. Esse é o tópico 1.3, que fala assim: Satanás, o inimigo de nossas almas, de nossas vidas, é incentivador ao pecado, é o maior acusador, levantando suas acusações diante de Deus, conforme Apocalipse 12:10. Eu vou ler ele com mais intensidade aqui. Diz assim, Apocalipse 12:10: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força e o reino dos céus e o poder de Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Ou seja, ele tenta você, ele te incentiva ao mal. Depois que você erra, ele te acusa. Você tem o sentimento de culpa. Muitos deles chegam ao suicídio, como nós vimos no slide passado. Outros bagunçam de toda forma. Mas tem aqueles que conhecem a Deus. Tem aqueles que entendem mais quem é Deus. Sabe que independente do que ele fez, há um Deus que morreu na cruz para salvar. Há um Deus que tem todo o poder de restaurá-lo. Tem todo o poder de moldar o percurso da sua vida. Mas o acusador, ele acusa, ele tenta, depois ele mesmo acusa. O bicho é ruim. Mas Deus é bom. Foi o que eu li agora, eu ouvi uma grande voz, né? Aí, 1 João 2:1-2 diz assim: Porém, ainda que tenhamos um inimigo que nos acuse diariamente, temos em Jesus Cristo nosso advogado. Tem alguém que te acusa? Tem um advogado fiel para você, meu irmão, que intercede por nós diante de Deus. Ele pode nos perdoar dos pecados e restaurar a nossa comunhão com Deus. Só Ele pode restaurar a comunhão e a sua vida com Deus. Então não se sinta culpado. Se sinta e tenha consciência do erro, mas se arrependa. Se sinta perdoado por Deus. Busque a Ele. Há esperança para você, meu irmão. Há esperança para você que nos escuta, nos ouve, nos assiste nesta manhã. Há esperança para você. Há um Deus no céu que te formou, que te criou. Você veio a este mundo porque Ele permitiu você vir a este mundo. Ele te trouxe a este mundo. Você é um campeão. Não deixe o inimigo te acusar. Ele já está condenado. E quem ele puder levar, ele vai levar para lá também.
1 João 2:1-2 diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado forte. Temos um advogado forte para nos defender. O segundo tópico nosso, ele vem, a partir daí a gente vai tratar sobre a lição como um todo, sobre a acusação, condenação e a justificação. Então a gente vai tratar toda praticamente nessa base agora. Uma vida sem condenação. Primeiro vamos ver o que é condenação, né? Vamos lá? O que é a Bíblia? De que condenação a Bíblia está tratando? O que trata? Por causa do pecado de Adão, toda a humanidade ficou sujeita à morte física e espiritual. Gênesis 3:1 disse: e disse em seguida ao homem: por que ouviste a voz da tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu havia proibido? Que eu havia proibido comer. Maldita seja a terra por tua causa. Então, por um homem entra o pecado no mundo. Entrou pela desobediência do homem. E com isso levou o homem a ter a morte física e a morte espiritual. Nós não vamos entrar nesse detalhe porque é um outro estudo. Mas a gente vai tratar sobre esse início. Foi aí que entrou o pecado. É neste momento aí que o homem deixa que o pecado entre, e a partir daí o homem passou a ser sujeito à morte física e à morte espiritual. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Conforme Romanos 5:12. De que tipo de condenação a Bíblia trata? O seu pecado foi transmitido a todos nós e, consequentemente, fomos alcançados com a mesma condenação. A condenação que a Bíblia trata é o afastamento de Deus, que é terrível. Uma vida cheia de pecados e um destino eterno, miserável, fora de Deus. Não existe nenhum ser humano, nenhum, que tenha felicidade completa se não tiver Deus em sua vida. É impossível, porque o homem tem um vazio existencial que só Deus pode preencher. Por isso você vê tantas pessoas tentando fazer de tudo para se preencher, mas não preenche. Só Deus te preenche, meu irmão. Se você está vazio, Deus é o molde perfeito para preencher esse vazio seu. Só Ele. E a Bíblia continua afirmando: eis que em iniquidade eu fui formado, e vocês foram formados em iniquidade, e em pecado concebeu minha mãe. Então assim, nós nascemos, desde Adão nós vemos com o pecado. Então o pecado entra no mundo e traz ao homem a morte física e a morte espiritual. E a partir daí Satanás tem agido em vidas e em nações, em vidas, em cidades, em nações. Quantos lugares do mundo nós observamos e percebemos, é visível a ação maligna, porque ele age, ele é aquele que tenta, ele é aquele que direciona, tem que direcionar de qualquer forma para o que é errado, e depois ele mesmo acusa. O ser humano sente a culpa do erro, aquele sentimento. Muitos tiram a sua vida, outros se fecham, outros não querem saber de nada, não querem saber de Deus, de pessoas, de ninguém. Mas aquele que conhece a Deus, aquele que sabe quem é o Criador dos céus e da terra, aquele que tem o conhecimento daquele que diz assim, que segura o universo com a palma da sua mão, que lava os seus pés no mar. Este Deus é grande. Ele é perfeito e poderoso para te salvar, para te restaurar,
para te dar consolação e para fazer com que você viva em um mundo cheio de tantas mazelas, para que você viva em um mundo cheio de mazelas, de erros, mas que você viva sem acusação e condenação. O que Deus fez por nós? Em Jesus, seu Filho, Deus perdoou os nossos pecados e trouxe a paz e nos aproximou dele. Meus irmãos, a única maneira de irmos para o céu é sermos justificados por Deus. Não existe uma outra forma de ir para o céu sem ser justificado por Deus. E é diante do tribunal de Deus que seremos justificados e teremos a nossa sentença favorável. Absolvido nós seremos, porque Cristo comprou a nossa dívida. Cristo assumiu as nossas culpas. Ele levou sobre ele tudo. Ele amputou, ele arrancou, ele tirou de nós os nossos erros, os nossos pecados e as nossas culpas e imputou. Isso foi todo o pecado, foi arrancado de nós e imputado em Cristo. Ele levou todas as nossas culpas e foi até a cruz. Cristo arranca de nós as culpas e inclui nele. Lembra quando a Bíblia diz que a cédula que nos condenava, ele arrancou e cravou na cruz? E aqui, ele levou, ele amputou, ele arrancou tudo. A culpa que você pensa ter, a culpa que você carregava, a culpa, o erro, ele arrancou de você. Está cravado na cruz com a cédula que te condenava. Cristo arrancou, amputou de você e imputou nele. Eu não tenho nenhum mérito para ir para o céu. Nem eu, nem você. Nós não temos mérito algum para ir para o céu. E só entra no céu justo. E para isso, para ser justo, tem que cumprir toda a lei. Sabe quem cumpriu toda a lei? Só um. Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele cumpriu toda a lei. Aí nós vemos o que chamamos de dupla imputação. Uma vez que o meu pecado é imputado em Cristo, o mérito dele ter cumprido toda a lei é imputado em nós. Ou seja, dupla imputação. É imputado em Cristo os nossos pecados e o mérito dele ter cumprido toda a lei é imputado em nós. Ele cumpre a lei e lança o mérito em nós, na nossa conta. Então eu me torno justo neste momento que ele inclui em nossa conta o mérito. Ele arranca a nossa culpa, os nossos erros, os nossos pecados e lança o mérito dele ter cumprido toda a lei em nossa conta. Eu me torno justo, eu sou justificado pela fé. Mas pela fé ouvindo a palavra de Deus. Pela fé eu escuto a palavra de Deus. Eu creio, eu acredito, eu me arrependo. Eu me volto para Deus. E eu sou justificado pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. A cédula, conforme a Bíblia fala, a cédula que nos condenava, a cédula que estava na nossa condenação, ele arrancou e cravou na cruz do Calvário. Uma sentença é dada ao pecador. E ele, naquele momento que aceita, que ouve a Cristo e pela fé, ele é justificado. Ele se torna legalmente justificado e pode, a partir daquele momento, herdar a vida eterna.
significa que seus crimes foram pagos, foram liquidados, foram apagados. Foi pego a conta que era dele, a conta que era nossa, foi lançado na conta de outro, que é Cristo. E a conta do outro, que é o mérito, foi lançado em nossa conta. Então Cristo inverteu a órbita. Cristo mudou essa forma. E a justiça do outro é lançado em nós. E isso ocorre na cruz do Calvário. Isso é justificação. Toda vez, meu irmão, que você vê um crente, um servo de Deus, independente de qualquer lugar que ele esteja, um pecador do mais perdido que você vê, quando você vê ele se ajoelhar e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, naquele momento, aquele homem pecador, naquele exato momento, Cristo está arrancando a culpa dele, está jogando em suas costas, está jogando nele, e a partir daquele momento, cumpre-se o que a Bíblia diz: justificados pela fé. Ouviu a palavra de Deus, se arrependeu. Quando você vê alguém indo, escuta a palavra de Deus e indo ao altar, se ajoelhar e entregar a vida a Cristo, toda vez que você vê isso, você lembre que aquilo ali é a representação real. É o carimbo real dizendo: ele está sendo justificado pela fé. Ele está sendo justificado, a conta dele, o erro dele está sendo pago. Mesmo que ele tenha erros que humanamente ele tenha que pagar na natureza humana, mas perante Deus, ele está sendo justificado por Deus. Deus está zerando a sua conta, Cristo está zerando. E ele, a partir daquele momento, ele tem a oportunidade de ter uma nova vida, um novo recomeço. A partir daquele momento, ele passa a ter uma nova forma de viver. A partir daquele momento, ele deixa de viver na carne e passa a viver no Espírito. Ele reconhece o erro, se arrepende do erro, vai ao pé da cruz. E ao pé da cruz ele recebe a sentença de liberdade, a sentença de livre. Ele recebe a sentença de... Ele é informado: olha, a sua conta está paga. O que você devia já está pago. Cristo pagou por você. Aí, todas as vezes que você vê um irmão, vê alguém se ajoelhando, indo ao encontro do altar, se ajoelhando, entregando a vida a Cristo, lembre-se: naquele momento está se cumprindo o que a Bíblia diz. Naquele momento, Cristo está nascendo em uma nova vida. E Cristo vai fazer dele um novo homem. A partir dali muda, começa a ser mudado o caráter. E ele passa a conhecer mais a Deus. E entender a imensidão do perdão e da grandiosidade de Deus, conforme a aula passada. E a partir daquele momento ele vai saber que todas as acusações e condenações que tinham sobre ele, Cristo na cruz do Calvário pagou todas elas. Não existe absolutamente nenhuma acusação. Absolutamente nenhuma acusação é maior do que a justificação que tem para que você seja justificado e salvo em Cristo. Cristo na cruz do Calvário te deu acesso a Deus. Na cruz do Calvário foi feita uma ponte, foi criada uma ponte que não existia. No momento que você se ajoelhou e voltou-se para Cristo, abriu-se um novo caminho, abriu algo novo para você. Você passou a andar diferente. Você passou a andar e ser guiado pelo Espírito de Deus. A partir desse momento, Cristo vai moldando você aos poucos e fazendo a cada dia com que você conheça mais Ele e viva nesta terra
tendo a certeza que acusação nenhuma e nem condenação você terá. Vivendo sem acusação nem condenação. Quem te acusa, quem te tenta é Satanás. Quer fazer com que você passe a eternidade sem Deus. Mas o perdão, a justificação de Deus em Cristo é muito maior do que qualquer acusação que tentem contra você. Tenha em seu coração o arrependimento e o voltar-se para Deus, que o resto, a cruz do Calvário, já pagou todas. Oh, aleluia! Deus justificou. A conta que você devia foi paga, meu irmão. Tenha paz. Viva sem acusação e sem condenação. Há esperança. Há esperança para esta mente que talvez você esteja aí meio angustiado, uma culpa gigantesca sobre a sua vida. Viva em paz, meu irmão. A culpa que você tem já foi na cruz do Calvário. Cristo, Jesus Cristo, justificou. Já está justificado o seu erro. Cristo justificou no momento que ele morreu na cruz por você. Vamos lá, vamos passar os slides para terminarmos a aula. E na nossa aula online a gente vai debater muito sobre esses temas. A gente não vai entrar mais a fundo porque não vai dar tempo. Mas na nossa aula a gente detalha ainda melhor. Mas vamos lá. Por causa da morte de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, recebemos o perdão que nos livra da culpa aos olhos de Deus. Ser inocente na fé em Cristo e ser perdoado. Não há outro tipo de inocência possível a pecadores. Somos beneficiários do justo Cristo. Nele somos justificados. Cristo justificou e arrancou de nós a culpa, arrancou de nós as dores, e a condenação que era certa foi apagada, foi paga. Cristo ainda lançou o mérito em sua conta. Deus é bom, Deus é bom. Vejamos o que a Bíblia afirma. Ter sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Você foi justificado pela fé, por ouvir a palavra de Deus. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Você estava longe, meu irmão. Mas Deus disse, olha, eu amo, eu conheço, eu vou trazer para perto. Então Cristo trouxe você para perto. Devemos andar segundo o Espírito, segundo a lei do Espírito. O que significa viver e andar segundo a carne? É viver e andar segundo os preceitos mundanos. O que significa viver e andar no Espírito? É praticar e viver segundo a vontade de Deus. Andar de acordo com a orientação do Espírito Santo, fazendo o que é certo aos olhos de Deus. Digo, porém, andar em Espírito, e não cumprireis os concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Se vivermos no Espírito, andaremos também no Espírito. Quanto mais se aproxima de Deus, mais em Espírito está. Quanto mais se afasta de Deus, mais perto do inferno está. Está mais fazendo a vontade da carne. Mas o que Deus quer, que é entender novidade de vida a cada dia. Que nós venhamos a ter experiências diárias com Deus. E a viver neste mundo pecaminoso e complicado, sem acusação ou condenação, tendo certeza de quem nós somos nesta terra, tendo certeza que nós não tínhamos nenhum mérito, mas o céu foi feito e é real para você. O céu é real e nós vamos para lá. A condenação que estava preparada foi rasgada na cruz por nós.
Aqui fala sobre a vida na carne e a vida no espírito, como tratar. A gente trata melhor na nossa aula online, ou qualquer um pode entrar em contato e a gente detalha melhor, para não estendermos mais o tempo. Vejamos o que a Bíblia afirma: eu vos dei a vida estando vós mortos e direitos do pecado. Nós assistimos inclusive na aula passada, para que a justiça da lei cumprisse em nós, que não andássemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, conforme Romanos 8,4. Se vivemos em Espírito, andaremos também em Espírito. Deus quer algo novo conosco. Deus quer algo novo com você. Então, quanto mais buscar a Deus, mais tem coisas de Deus para te mostrar. Andar em Espírito, aprender e viver as coisas de Deus. Andar em Espírito é escutar o inaudível, é ouvir o cair da folha seca de uma árvore, é escutar o que Deus quer falar contigo, em um gesto, em uma palavra, em um detalhe. É Deus te guiando, é andando em Espírito, é sendo moldado dia a dia e andando em novidade de vida diariamente. É Deus moldando o teu caráter, é poldando o teu caráter. E você entendendo e vivendo neste mundo, sabendo que viva, mas saiba que você vai viver sem acusação e condenação, porque já foi paga na cruz por você. Uma vida sem acusação. Nós detalhamos aqui. Uma vida só é sem acusação, uma vida plena e sem acusação. É uma vida que tem a sua mente, o seu empenho voltado para ações de Deus, conforme a vontade de Deus em tudo que você vai fazer. Deus sabe de tudo o que fazemos. E mesmo aquilo que imaginamos não ser pecado, Ele julga da mesma forma. Deus é o justo juiz que julgará exatamente com perfeição tudo o que fizemos. Tem muitas pessoas que podem se livrar da condenação humana. Inclusive nós até falamos, né? Pode se livrar do homem, mas da justiça divina não se livrará. Isso é verdade. O homem pode se livrar dos homens, da justiça humana pode até livrar, mas da de Deus jamais. Deus é justo. Você pode até ser condenado pela justiça do homem, mas se isso for justo, Deus te dará como justo. Deus é o justo juiz. Quem vai dizer a Deus que ele está errado? Deus é justo, é perfeito. Ele julga o certo como o certo e o errado como o errado. Nenhuma pessoa pode diante de Deus ser acusado de um pecado que realmente tenha cometido, pois Ele é o justo juiz, não tenha nenhuma dúvida disso. A acusação de nossa consciência. Todos os seres humanos possuem um juiz interior que os acusa de atos praticados contra Deus e contra o próximo. Este é o juiz da consciência. É aqui que muitas pessoas se sentem culpados quando acontecem determinadas coisas, ou que já aconteceu antes, mas não tem a ideia, a consciência, que uma vez dobrou os joelhos, aceitou a Cristo, a partir dali zerou a conta. A conta está zerada. A partir dali você tem uma nova vida. É reescrito uma nova história. Você é o antes e o depois de Cristo. Não adianta chegarmos ao trono da graça sem um coração arrependido e desejoso de perdão divino, se ainda mantemos vínculos com aquilo que Deus condena. É impossível chegar a Deus se existir vínculo com aquilo que Deus condena. O que Deus abomina, o que Deus condena, tem que estar longe da presença sua e da minha. Nós temos que estar longe disso. É impossível chegarmos a Deus sem arrependimento. Nós vimos na aula passada, não tem como chegar a Deus sem arrepender-se. Arrepender-se, me arrependo, recebo o perdão de Deus. Perdão para perdoar qualquer pecado. Quem nos acusava, nós já temos a consciência de não adianta ele nos acusar, porque nós temos um advogado um advogado fiel diante de Deus para nos
para nos defender, estar junto conosco. A acusação diante dos homens. Há certos pecados cujas consequências atingem a esfera social e podem perdurar durante a vida, claro. Erros cometidos, conforme a aula passada, erros cometidos por você aqui, se foi no âmbito social, vai cumprir. Mas diante de Deus, você já está justificado. Se a partir daquele momento Deus te chamar para um encontro com Ele, pode ficar em paz. Você entrará no reino dos céus. Você foi justificado. A conta que jamais você conseguiria pagar, Cristo pagou por você. Ainda que na esfera terrena uma pessoa se veja obrigada a cumprir uma penalidade por um pecado praticado, Deus mantém seu perdão na esfera espiritual. Existe a esfera humana, a esfera natural, que o homem praticou, o que o homem plantar ele vai colher. Então ele vai colher, vai pagar pelos erros, mas na esfera espiritual a conta já está zerada. Você é um novo homem, você é uma pessoa diferente, você é uma pessoa inclusive conhecida e informado aos céus. Para concluirmos, viver sem acusação nem condenação é viver baseado nas promessas de Deus em relação ao perdão dos nossos pecados. Tenha certeza. Deus te perdoou, Deus te chamou, viva em paz sem condenação, você se arrependeu, a conta foi zerada. Se em algum momento existe alguma culpa em sua mente, por algo que passou, esqueça, meu irmão, você tem uma nova vida. Tenha paz em teu coração, há um Deus fiel e grandioso, para mudar o percurso da tua vida. Tenha fé, meu irmão, tenha paz. O perdão sempre vem depois de um reconhecimento do pecado cometido. Claro, o perdão sempre vai vir depois do reconhecimento do pecado. Ou seja, você reconheceu, se arrependeu, reconciliou-se, veio o perdão. O perdão, a lei justifica-se, aí vem a justificação de Deus. Então é uma sequência ali. Você está justificado. A condenação que tinha, Deus lavou, Deus limpou, Deus arrancou. Deus cravou na cruz. Os homens podem não perdoar determinados atos cometidos, mas Deus é poderoso para perdoar todos eles. É o que nós falamos na aula passada. Todos os atos, não importa o que foi feito. O homem pode ir para a eternidade sem Deus. Não pelos pecados que ele cometeu, mas pelo perdão que ele deixou ou não quis receber. Aí sim, ele será condenado pela omissão por não ter recebido, por rejeitar o perdão de Deus. Porque a extensão, a grandiosidade do perdão dele é gigantesco. Mas se de coração você se arrependeu, se ajoelhou ali, naquele momento que se ajoelhou e entregou a vida a Cristo, a conta foi zerada. Tudo que você fez, zerou ali no pé da cruz. Há uma nova vida para você a partir dali. Há uma nova história para você a partir dali. Há uma nova há um novo recomeço para você a partir dali. Há uma nova história sendo reescrita. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Que tenha um dia abençoado na presença de Deus. E na próxima aula vai ser falado sobre sou nova criatura. O nosso professor Calormão Taviano. Vamos ouvir uma belíssima aula. Deus abençoe. Fique com Deus, meus irmãos. Paz do Senhor.